bom dia. Vamos entrando. Esperar minha convidada que deve estar chegando. Deixa eu aumentar no volume. Oi, William, tudo bom, meu querido? Quanto tempo? Vamos aguardar. Tô aguardando a Luana, com quem eu vou conversar, que vem direto. Fala conosco direto de Portugal. Vamos aguardar ela. Eu sigo aguardando aqui. Acabou de entrar a minha amiga. Já vou chamar ela pra gente poder conversar. Aguardando só ela aceitar. Sejam todos muito bem-vindos a essa oportunidade que a gente está tendo de conversar sobre... Oi, amiga! Oi, oi! Aqui, bom dia! Aí, como é que estamos? Boa tarde! Quanto tempo, que saudade, Luana! Verdade. Muito tempo, né, Fátima? É verdade, talvez a gente tem que pensar muito nisso tudo, porque talvez até isso, toda essa função nos aproxime de pessoas que fazia tempo com quem a gente não conversava, Com certeza. né? Com certeza. Eu sempre digo que tem uma série de benefícios nisso tudo que a gente está vivendo. E a gente precisa aprender com isso. Primeiro, quero iniciar agradecendo, Lu, a tua disponibilidade de vir conversar comigo, de vir conversar conosco. As pessoas que estão entrando, por gentileza, confirmem para nós se o som está bem, se a imagem está clara, a minha e da Luana, para a gente saber. Quem puder nos dizer se está nos vendo aqui do Brasil ou de onde está nos vendo, se está nos vendo de Portugal, escreve para nós a cidade de onde tu tá, para que a gente possa entender um pouquinho quem são as pessoas com quem nós conversamos, né? Isso aí. Porque a principal ideia dessa nossa conversa é realmente compartilhar conhecimento, compartilhar como tem sido as nossas experiências. Eu ontem falei com a Camila, que está na Na Itália, Itália? Aham. e a ideia é essa, assim, eu quero simplesmente te agradecer, porque assim, eu sei que também é uma pessoa super ocupada e tu tira um tempo da tua vida para poder compartilhar conosco como tá? Como estão as coisas aí? Ó, a Marciane aqui de Santa Cruz. Quem mais? Vai me dizendo aqui quem mais são as pessoas que estão aqui conosco. Lu, te apresenta para o pessoal que está chegando aqui, para o pessoal te conhecer também um pouco. Então, para quem não me conhece, eu sou a Luana Scholes. Eu sou coach de mulheres, sou mentora em produtividade para mulheres. E eu decidi, eu não, né? Eu, o marido, decidimos nos mudar para Portugal, mais ou menos acho que a gente tomou a decisão mesmo em outubro de 2018, que a gente bateu o martelo, e a gente fez a nossa mudança em agosto de 2019, ou seja, ano passado. E para quem não conhece a nossa história, que desencadeou aí a vontade de fazer essa mudança justamente foi o infarto que o meu marido sofreu em fevereiro de 2018, com 38 anos, saudável, maratonista, enfim, né, por conta de estresse. E aí, diante desse acontecimento, a gente começou a repensar aí a nossa vida. Repensar o que realmente de fato valia a pena, quais eram os nossos valores, o que realmente tinha sentido pra gente e também o que a gente queria deixar para as crianças. Então, basicamente, esse foi o motivador pra gente tá aqui hoje, né? Em qual Tá região ter feito essa de mudança. Portugal tu vive hoje? A gente mora na região centro, no distrito de Coimbra, e a nossa cidade, a Figueira da Foz, ela é uma cidade do litoral de Coimbra. Eu vi que tem gente de Figueira da Foz já dizendo aqui. Eu vi o William que é do Mato Grosso. A gente tá entrando o pessoal do Brasil. Vamos conectar as pessoas para coisas do bem, assim. Lu, como é que tem Isso sido para aí. ti, assim? Como é que foi passar esse momento? Chegou em agosto, vai fazer um ano que vocês estão aí. Como é que foi, assim? Como é que tá a tua vida nesse momento? Olha, a minha vida nesse momento, eu, eu não poderia dizer que tá melhor. Chega até, sou assim um pouco estranho, mas as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho também um olhar muito positivo em relação a tudo que acontece. Eu sou uma pessoa que me adapto com muita facilidade também.
Então, mesmo diante de todo esse processo de pandemia, de tanta mudança que veio por conta das crianças, por exemplo, virem a ter aula em casa, a gente já trabalhava em casa, tanto eu quanto meu marido, a gente continua trabalhando para o Brasil, né? Então, assim, a gente tem uma mudança dentro da rotina, das crianças virem para dentro de casa e a gente continuar com os nossos trabalhos, isso foi um super desafio. Mas nos trouxe muita segurança estar vivendo esse momento aqui, porque Portugal, como um todo, lidou, né, está lidando muito bem com a pandemia, inclusive chegou a ser referência também. Então, o nosso processo de adaptação foi muito tranquilo também. A gente realmente não tem do que se queixar. Enquanto que eu vejo muitos brasileiros, por exemplo, que vêm morar para cá e que têm dificuldade assim de se adaptar à cultura, à temperatura, por ser um pouco mais frio, né? Para nós que somos do Rio Grande do Sul, já, isso aí tá tudo certo. Então a gente já tem essa vantagem na bagagem, né? Mas as pessoas têm essa dificuldade de lidar com a temperatura, de lidar com o fato de estarem longe da família, dos amigos. Então, Fátima, quando as pessoas me perguntam em relação a esse processo, eu sempre digo que primeiro a gente tem muita clareza do que a gente está buscando, né? E as pessoas dizem assim, nossa, como vocês foram corajosos, que coragem, né? Porque realmente não tinha por que a gente fazer uma mudança. Poxa, estava indo tudo tão bem, a gente tinha a nossa casa, os nossos trabalhos estavam super bem, a gente tinha sempre uma super rede de apoio da família, estava tudo indo bem, não tínhamos motivos para ir embora. Mas realmente a gente queria essa mudança. Então, as pessoas dizem, nossa, quanta coragem. De fato, é coragem. Não é uma coisa pequena a gente fazer uma mudança de país com filhos pequenos. Que idade estão E os seus aí, meninos? 6 e 8. Eu tenho um de 6, eu tô sabendo como é que é. 6 e 8. Então, não é um processo fácil tirar eles também do convívio com os amigos, com os parentes, com avós, né? Com tios, primos, enfim. E as pessoas dizem, nossa, quanta coragem. E realmente, não é que a gente não tinha medo, a gente passa por várias situações de medo, mas quando a gente tem uma clareza muito grande do que a gente quer e do sentido disso para a vida da gente, a gente supera o medo, né? A vontade, o propósito, ele acaba sendo muito maior do que o próprio medo. E aí eu acho que vem a questão da coragem. Então a nossa adaptação foi muito tranquila mesmo. Tu já estava trabalhando de casa, como foi ficar com as crianças em casa? Teus filhos ainda estão em casa, como é que tá a situação? Olha, a Paula entrou do Instituto Gente também aqui conosco, que legal, Dani estava ali também, tinha visto, Félix também, só a gente vem para Não estou nem escutar o olhando, não estou compartilhamento. conseguindo nem Não, ver tá as pessoas tranquilo, eu quero saber, ficando. tá com as crianças em casa, como é que tá a situação? Já voltaram as crianças, não voltaram? Como é que tu tá com isso? Então, primeiro a gente precisa lembrar, porque nem todo mundo sabe, que o ano letivo aqui em Portugal, ele começa em setembro e vai até junho, tá? Então, o ano letivo iria terminar agora, em junho, e começaria em setembro. E aí eu já pensava assim pra mim, nossa, 3 meses de férias e eu tendo que trabalhar e ficar com as crianças em casa, como é que vai ser isso? Inclusive estava programada a vinda da minha tia, que cuidou deles, né? Sempre cuidou deles quando pequenos. Ela viria agora dia 18 de junho, bem no início das férias deles. Mas a pandemia cortou todas as visitas que viriam esse ano. E aí, então em março já com as crianças em casa, né? Eu disse, viu só? Tava achando ruim 3 meses, vai ser 6 meses. E a Opa, vai de um probabilidade ano desse tempo agora, aumentar. né? Então, a probabilidade disso aumentar é grande, tá? Então, eles retomam setembro, o ano letivo, e já existe a possibilidade deles não retomarem presencial o ano letivo em setembro.
Tá, até aí, ok, agora a gente já tá acostumado mesmo. Mas no início foi um super desafio, né? Porque tanto eu quanto o José Carlos, a gente trabalha de casa, atendendo o Brasil. Como toda mulher real, somos mãe, somos profissionais, temos o nosso negócio. A gente precisa cuidar da casa, precisa cuidar das crianças. Então, esse trabalho E todo, precisa ser principalmente assim, gente. precisa ser gente, precisa muito ser mulher, a gente precisa lembrar que a gente é mulher, que a gente tem que cuidar da gente também. E que o nosso negócio também precisa de atenção, afinal de contas, né? Por exemplo, no nosso negócio, né, Fátima? Não tem que ficar parado esperando. A gente tem que estar o tempo todo em movimento, criando, se reinventando, usando toda a nossa criatividade e estudando a todo momento para que a gente realmente possa continuar tendo um fluxo de clientes, né? E Uhum. aí, esse processo todo no início foi bastante desafiador, porque tendo que acompanhar as aulas online das crianças, cuidar da casa, então a criança sempre tem fome também, né? Nessa idade eles têm Preparar muita fome. muita fome, muita fome. E aí, dois em casa, né? Dois meninos, eles brigam muito também. Brincam, se faz companhia, mas brigam muito também. Então, no início foi bem desafiador. Até ontem, uma pessoa me perguntou como é que tem sido com as crianças em casa. Eu disse uma montanha russa. Porque hora tá tudo bem, né? Hora a gente tem vontade de surtar, hora realmente a gente perde a paciência, sim, hora cansa, hora fica tudo bem. Então, assim, o bom é que normalmente eu e o marido nos intercalamos nesse cuidado. As crianças também sabem que a partir do momento que eu tô com a porta do escritório fechada, eles não devem entrar, porque eu estou em atendimento. E uma coisa que tem sido também muito bacana, e que era uma das grandes preocupações, por exemplo, da minha família, quando eu disse que nós viríamos para cá, ó, minha mãe acabou de entrar, vai ouvir que eu Ah, vou que falar lindo. isso. Oi. A maior preocupação era, Luana, mas como é que tu vai fazer com as crianças? Porque eu sempre tive muita ajuda da minha família, né? Da minha mãe, das minhas tias, sempre teve. E aí eu dizia, mas mãe, eu vou fazer como toda pessoa que não tem parente próximo faz? Eu dou um jeito, a gente adapta a vida. Se não dá para fazer coisas sem as crianças, então a gente não vai fazer, né? Com as crianças, aliás, a gente não vai fazer. Mas hoje, por exemplo, nesse momento agora, o José Carlos ele tá ajudando um amigo no apartamento novo dele, que o amigo comprou um apartamento, e as minhas crianças estão na vizinha de cima, que tem me dado também assim ó, uma super mão. Tem me ajudado realmente assim ó muito. A Renata e o Igor, né, estão lá em cima. Tem ajudado muito nesse quesito. A Renata diz, Lu, manda eles aqui para casa, porque a Renata também tem um filho. Aí tu fica tranquila para trabalhar, né? Ou também tem outros amigos que ontem à tarde, final da tarde, ontem eu tive muito trabalho, e aí uma outra amiga disse, Lu, deixa que eu pego eles quando eu buscar o Lucas na escola, e aí tu fica também tranquila e eles podem brincar. Então, essa rede de apoio que eu tinha no Brasil, que era um dos meus parentes, eu, de certa forma, posso dizer que hoje eu tenho aqui. E, gente, eu não tô nem um ano aqui. Né? Da Então, tem importância de se pessoas. construir bons vínculos, né? Da importância de tu poder fazer, construir essa rede. Mas assim, deixa eu te perguntar, sério, assim, as crianças estão podendo ir de uma casa da outra? Como é que tá essa questão do isolamento social? Porque aqui não pode, mas eles vão, tá? É sério. Eu tenho Eu falado sei. eu tenho falado muito sobre saúde mental, sobre saúde emocional das pessoas, porque a Isso. gente tem escutado muito falar das doenças, das comorbidades e tudo mais. E eu tenho escutado muito pouco falar da saúde mental, de uma criança que não brinca com ninguém, de uma criança que está presa dentro de um apartamento, ou de uma o meu filho está tendo aula virtual, sabe? Então, assim, como cuidar disso, assim, como é que tá isso? Pode ir, não pode ir? Ó, o meu vai de vez em quando na casa de um amigo, o amigo vai lá em casa também. Por quê? Porque eu e a outra mãe também trabalhamos.
Então, quando eu posso, eu fico com ele para ela, e quando ela pode, ela fica com ele para mim. É claro que a gente mantém todos os cuidados possíveis, tira sapato antes de Exato. entrar e tudo mais. Mas assim, Lava a a gente mão. sabe que isso está acontecendo. Ou porque assim, as crianças têm que ir É, para algum lugar para os pais trabalharem. isso é um ponto que eu venho defendendo de certa forma com relação ao retorno das aulas presenciais, tá? As crianças estão sentindo muita falta desse vínculo, os professores estão sentindo falta desse vínculo. Obviamente, eles têm, assim, muito mais trabalho trabalhando no formato online do que no formato presencial. E eu digo, gente, eu acho que não adianta a gente impedir que as crianças tenham aula, porque a gente precisa aprender a conviver com o vírus. A gente precisa viver apesar do vírus. Claro, tomando todos os cuidados que são os cuidados possíveis e necessários que a gente pode ter. Tanto é que aqui em Portugal, as escolas de educação infantil, os infantários que eles chamam, voltaram, tá? Os infantários voltaram. Com toda uma série de medidas, as crianças Até que idade, Lu? Até até 6 5 anos? anos. 5? Até 5 anos seria o nosso pré, nossa educação infantil, tá? Aham. Porque a partir dos 6 eles já entram, 6 eles já entram no primeiro ano. Certo. Então, até os 5 anos, tá? Voltaram. Com toda uma série de medidas. Então, assim, pensando, o desconfinamento em Portugal, ele começou a acontecer no início de maio. Gradualmente, as coisas foram sendo liberadas. E, de certa forma, aglomerações de pessoas, tá? No máximo 10 pessoas podem se aglomerar, no caso. As pessoas normalmente, assim, mantêm uma certa distância, mantêm a distância. Quando estão em ambiente fechado, normalmente usam máscara. Assim, as pessoas estão respeitando. Eu tô falando da minha realidade na minha cidade, tá? Que é o que eu posso falar. Claro. Então, assim, como aqui é praia, tem ar livre, as pessoas não precisam andar de máscara ao ar livre. Os restaurantes, bares, estão tudo funcionando. E aí, assim, essa questão das crianças se juntarem. Nós, por exemplo, tá? A gente tem se reunido com duas famílias, então, que são os nossos amigos né, de cima e outros amigos nossos que têm criança também. Então, a gente não dá 10 pessoas. E estamos todos saudáveis. Não tá ninguém doente. Ou quando saímos para mercado ou lugar que a gente possa ter contato com mais pessoas, todo mundo sempre usa máscara, limpeza de mãos, toda aquela coisa. Então existe esse cuidado, mas a gente agora está fazendo isso. E eu acho isso fundamental, porque as crianças ficam tristes. O próprio fato de sair de casa, né? Mesmo em quarentena, aqui, o que a gente fazia? A cada 2 dias, mais ou menos, a gente saía com as crianças pra rua, não tinha ninguém na rua, e a gente ia com eles dar uma volta de bicicleta aqui na nossa quadra, ou ir por uma quadra de esportes, porque nós temos 2 quadras de esportes aqui pertinho, que é do bairro, né? E a gente ia pra lá, jogava 1 hora de bolinha com eles no sol, já fazia diferença. Então esse sair, ele é importante, né? E a gente tem tomado esses cuidados. Aos poucos a gente vai retomando essa vida social, porque é importante. É Eu não sei importante. se a E gente vai conseguir retomá-la como ela já foi em algum momento tão cedo. Mas também acho que não. eu penso ser muito importante assim a gente aprender com isso que está acontecendo, aprender a dividir. Ontem a Camila me contava, eu não sei se aí, talvez não sei porque não seja funcionária, trabalhe um CLT, não sei se chama CLT aí na verdade. A Camila estava me dizendo que o governo Nem sei. italiano, para as mães que trabalham, lançou uma bolsa. Então, se a mãe trabalha, para a mãe poder pagar tantos reais para alguém cuidar do seu filho para ela ir trabalhar. Eu fico pensando muito nas mães aqui no Brasil. Ok, eu tenho uma rede de apoio, eu tenho possibilidade de trazer o meu menino junto eventualmente aqui para o meu consultório, ele tem uma avó que me ajuda em relação a isso. Mas tu pensa uma mãe que não tem esse suporte, que tem que pagar alguém para ficar com essa criança e que talvez não tenha uma rentabilidade muito alta.
Essa mãe tá se virando em... É muito desafiador. Por isso que eu digo assim, eu acho que as crianças podem voltar, né? Que se faça o cuidado. Eu sei que é um desafio também fazer as crianças ficarem de máscara, daqui a pouco não se abraçarem tanto. Mas a gente sabe que o índice de transmissão ali entre eles, de contágio, é muito menor, né? Eu acho que isso é importante. E, por exemplo, aqui, essa questão das mães terem que ficar em casa com os filhos. Logo no início de terem decretado o estado de emergência, as escolas então fecharam. Então, o encarregado de educação da criança, pai ou mãe, deveria ficar em casa com a criança. E aí, esse pai ou mãe continuava recebendo, não todo o valor, mas continuava recebendo, que eles chamam de layoff. Que uma parte o governo paga, a outra parte a empresa paga, né? O governo ajuda a pagar. Então, de certa forma, sim. Mas o que eu soube que veio acontecendo é que, querendo ou não, agora, como isso se estendeu muito, tem muitas mães que ou estão pedindo demissão ou que a empresa acaba vindo a demitir, porque a gente também tem que ver que a empresa também precisa contar com esses funcionários, né, Fátima? Eu Sim. sei, existe os dois lados, existem os dois lados. Então, primeiro assim, diante desse momento, não adianta a gente pensar no que seria o ideal, o perfeito. Porque a gente não tem essa situação, essa não é a nossa realidade. A ideia é, vamos minimizar as perdas, É isso. Uhum. Super né? concordo Minimizar as contigo, sim. perdas. E aprender a trabalhar de formas diferentes, de poder ensinar. Eu tenho trabalhado muito lá em casa, quando estou em casa, hoje de manhã, até às 10 da manhã eu tenho ficado em casa porque o meu filho tem aula online. A professora virtualmente dá aula para ele. Ele tem 6 anos, ele não sabe fazer sozinho, ele precisa de alguém para acompanhá-lo. E da gente ensinar eles também um processo de autonomia nesse sentido, de poder entender. Não tem, nunca vou dizer que isso é simples. Isso é bem desafiador pra gente, porque É, às vezes é muito mais fácil eu ir lá e servir um copo d'água do que eu ir lá e deixar o guri fazer a água, às vezes derrama, às vezes dá bagunça. Só que assim, é preciso gerar filhos mais autônomos para esse mundo, porque eles, em alguns momentos, eles vão precisar dessa autonomia, né? Marciane tá dizendo que exato. meu suporte e minha rede de apoio são nulas. Está bem complicada essa questão das crianças aqui em casa. Realmente, sem suporte, a gente. É um desafio. É um desafio. E aí, ó, nessa questão de quando a gente não tem esse suporte e precisa dar conta de tudo isso, que eu trabalho muito isso, acabo trabalhando muito isso com as minhas mulheres, tem que largar a perfeição. Esquece aquilo que é o ideal. Não sofre por aquilo que tu não consegue fazer. A gente não consegue dar conta de tudo. Hoje mesmo eu gravei um stories falando sobre isso, porque ontem foi um dia muito cheio de coisa para fazer. E eu vou confessar, eu confessei aqui só nas redes, eu acabei confessando só uma coisa, né? Vou confessar aqui para vocês duas coisas. Que ontem, por conta da minha carga de trabalho, o meu marido não estava em casa. Eu deixei a louça na pia, as coisas da casa ficaram de fato, porque eu fui dormir ontem às 2:30 da manhã, porque eu fiquei dando aula, e aí esse é um outro desafio, né? Como eu trabalho online para o Brasil, por exemplo, ontem à noite a aula, que era 8 horas no Brasil, era meia-noite para mim. Então eu fui dormir às 2:30 da manhã. Eu tava cansada, eu não ia pegar e ainda ia ficar lavando a louça. Não deu tempo de lavar a louça do almoço logo depois. Além disso, uma outra questão, que é uma culpa que muitas das mães talvez estejam carregando, que é eu não consigo ser aquela mãe presente, aquela mãe disponível, aquela mãe que vai sentar para brincar, que vai envolver as crianças com atividades didáticas. Sempre Não, talvez não. bem-humorada, sempre achando que tá tudo Ai, legal, que a vida é claro! linda e cor-de-rosa. Não!
Ou indo em todos os sites infantis, imprimindo desenhos, entrando lá no Pinterest para ver como fazer materiais com massinhas e tal. Não, isso não existe, não tem, não é todo mundo que pode fazer isso. E aí ontem, por exemplo, você sabe o que eu tive que fazer? Eu deixei as crianças na televisão, porque senão eu não ia ter sossego. O certo não é o certo. E a gente realmente, eles têm horário para assistir. Mas ontem eu tive necessidade de fazer isso. Porque senão eu ia estar atendendo, eu ia estar trabalhando, eles iam estar se batendo, iam estar brigando. E eu ia ter que estar o tempo todo intervindo. Isso ia gastar minha energia e eu não podia gastar a energia. Então, ó, que nem a Di escreveu, não tem o ideal nesse momento. Não, não tem o ideal nesse momento. Até existe daqui a pouco, mas assim, larga do ideal. Porque a gente buscar o que, que seria o ideal nos Talvez até custa um exista um preço. A ideal gente. para ti, por isso que tu tem que identificar Exato. o que funciona e o que não funciona para ti. E aí é o possível, né, Fátima? É o que é possível fazer. Esquece. Esquece aquilo que na teoria seria o bonito. Uhum. É o que é realmente o que a gente pode fazer. E eu tenho certeza que esse momento a gente vai sair muito mais fortalecidos desse momento. Mas as pessoas precisam estar abertas Vou só desligar para o ar, que eu isso. liguei um ar quente aqui, agora, porque tá frio aqui, tá? Eu tô sabendo que tá frio aí. E aqui Só eu tô vou entrando no desligar, porque agora calor, começou a né? dar um calor aqui. Mas as pessoas elas precisam estar abertas para isso também. E em relação a essa coisa de estar aberto para isso, eu falo muito quando eu comento sobre essa nossa adaptação em Portugal, né? Ou mesmo assim, da gente ter amizades aqui, da gente poder contar com pessoas já aqui. Porque tu tem que estar disposta a te abrir, a conhecer as pessoas, a conversar. Tiveram pessoas, por exemplo, a minha vizinha de cima, ela era uma pessoa que me seguia, ela morava lá no Brasil ainda, ela me seguia no Instagram e ela conversava comigo no Instagram. No dia que ela veio ver o apartamento, que foi uma pessoa conhecida nossa que nós tínhamos em comum, que a gente não sabia de uma de outra, mas que nós tínhamos em comum, veio, acompanhou ela para ver o apartamento. E eu fui lá em cima, ela se deu conta que era eu, que ela falava no Instagram, enfim, e ela veio ser minha vizinha. Ou mesmo outras pessoas que. Hoje, na verdade, muitas das pessoas que eu conheço, que eu criei um relacionamento hoje aqui, são pessoas que eu abordei no Instagram. Eu disse, ó, ai, que legal, eu também moro em tal cidade, né? São pessoas que me chamaram atenção até pela questão também profissional. Vamos combinar de conversar, sentar para tomar um café. Então a gente precisa ter iniciativa. As pessoas esperam muito as coisas acontecerem. Não, toma a tua iniciativa. Isso até se a gente for pensar em questões de carreira, em questões profissionais. As pessoas durante muito tempo tiveram, as empresas tinham um plano de carreira. Ou seja, as pessoas ficavam esperando o que a empresa planejou para elas. E esse modelo não existe mais. É tu que vai construir essa tua carreira, é tu que vai construir os relacionamentos que tu deseja estabelecer, é tu que vai construir as amizades que tu deseja ter, quem tu quer por perto. É a gente viver com muito mais intenção, colocar intenção, né? E ação nas coisas que a gente vai fazer. E não esperar, eu vou esperar a vida me levar, eu vou esperar que tudo fique bem, eu vou esperar que as pessoas me procurem e sejam simpáticas comigo e conversem comigo, eu vou esperar que a empresa me dê uma oportunidade. Não! Vai lá, cria tuas experiências, vai lá, toma a tua iniciativa de procurar as pessoas, toma a tua iniciativa de utilizar esse momento para te transformar. Não vai esperar que tudo fique bem. Não coloca a responsabilidade, né, no fora. O que eu posso fazer para ficar bem? Então, eu tenho muito essa mentalidade também. Lu, deixa eu pedir para as pessoas que estão aqui conosco, assim, se está fazendo sentido isso que a gente está falando, se isso que a gente está falando
tá conectando com vocês. Mandem uns coraçõezinhos, a gente sempre fala assim, ó, que quando a gente recebe uma convidada especial, uma das formas da gente agradecer a um convidado é a gente mandar coraçõezinhos. Isso o algoritmo do Instagram entrega isso para mais pessoas, então quem puder, quem estiver fazendo sentido, isso que eu e a Lu estamos conversando aqui, isso, uma chuva de corações para a Lu para agradecer a ela. Isso que a gente está conversando, porque é isso que faz com que esse conteúdo possa ser compartilhado com um maior número de pessoas. E se está fazendo sentido para ti, talvez possa conectar com alguma outra pessoa também nesse momento. Então, é importante sempre a gente poder auxiliar umas ou outras. Eu e a Lu conversávamos antes de iniciarmos a live que a grande questão de tudo é vamos juntas. O quanto a gente pode fazer as coisas juntos, de parar um pouco com essa questão de ver, porque essa é minha concorrente ou essa não sei o quê. Gente, é tudo gente, estamos nesse. Eu tenho dito para as pessoas às vezes dizem, a gente está tudo no mesmo barco. Não, a gente não está no mesmo barco, mas a gente está na mesma tempestade. Então vamos nos ajudar com isso tudo? E eu comentei, inclusive antes com a Fátima, que ontem à noite eu dei juntamente com uma colega uma aula sobre Sagrado Feminino, inclusive a Luciane Henneman, que entrou aqui, ela esteve presente na aula, e esse movimento que as pessoas têm feito de se unirem, de fazerem parcerias, dessa atitude colaborativa, ela só vem a crescer hoje. E esse momento ele tem mostrado pra gente a importância da gente caminhar juntos, né? Porque vamos pensar na própria questão da pandemia. Se cada um fizesse o que quisesse, ia estar muito diferente. Agora, com todos, né, ou a grande maioria fazendo esse movimento juntos, eu me importando com o outro, contribuindo com o outro, eu olhando para o outro, não olhando somente para o meu umbigo, os resultados são muito diferentes. E se, claro, pensando na questão da pandemia, a gente sabe que essa contaminação ela vai acontecer, vai continuar acontecendo, mas imagina se realmente, de verdade, as pessoas fizessem cada uma a sua parte, como seria diferente? E se, né, e que nem no nosso caso, né, Fátima, somos mulheres e ontem nós justamente falávamos muito sobre essa questão da competitividade, às vezes, que acontece entre as mulheres. Se a gente pudesse trazer mais essa questão do sagrado feminino, a nossa sororidade, esse nosso olhar de carinho, de compaixão, de entendimento com a outra pessoa, e a gente pudesse nos dar as mãos para potencializar os nossos saberes e compartilhar, olha quanta coisa bacana que a gente pode fazer e construir. Com quantas pessoas a gente pode contribuir, né? Isso, e agora só falando em contribuição, realmente, assim, eu vi que tem um monte de gente que tá aí, que são teus seguidores, tá? Fica conosco até o final, que eu vou deixar um presente para vocês que estão aqui seguindo, assistindo eu e a Lu. No final vou contar um presente para todos, vou compartilhar um presente meu com todo mundo, com as pessoas que me seguem, com as pessoas que seguem a Lu também, porque eu entendo... Novidade para mim, não tô sabendo de nada, tá, gente? Nem tu ganhou, tu vai ganhar junto, tá, amiga? Ai, meu Deus! Então, assim, eu vou deixar um presente porque tu sabe que eu gosto muito de processos de autoconhecimento e processos de desenvolvimento. E eu super entendo que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe onde estão as nossas forças, os nossos valores, e, enfim, onde estão os nossos talentos, maiores são os nossos resultados. E a gente tem que ter muito claro isso que tu fala, assim, da importância da gente ser... Porque a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Então, te cerca de mulheres, de pessoas, de seres humanos que sejam do bem. Mas seja principalmente tu também uma pessoa do bem. Porque às vezes a gente quer estar cercado de gente do bem e gente que colabore com a gente. Mas o quanto eu estou fazendo a minha parte para esse universo, o que eu estou fazendo como a minha entrega para esse mundo. Eu penso que a gente tem que ter claro isso também, assim, de que a gente também tem coisas a entregar. É preciso, dá para esperar do outro, dá para compartilhar com o outro, ok? Mas e eu? O que eu tenho feito por mim, pelos meus que estão próximos de mim? Exatamente isso.
Tudo parte da gente, né, Fátima? E assim, quando a gente fala de atrair pessoas, aquele ditado que semelhante atrai semelhante, eu acredito que ele seja verdadeiro, né? Então, quanto melhor eu me torno, melhor eu sou, quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu também trago essa contribuição, o universo, as pessoas, elas tendem a nos retribuir, né? Então, tudo é uma troca. Tudo é uma troca. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre como é que estão as coisas aí, Lu. Eu queria te dizer qual foi o teu maior aprendizado de estar num país distante, em quarentena, tendo que respeitar algumas regras diferenciadas. Qual tem sido o maior aprendizado dessa etapa? Que a gente se adapta. A Uhum. gente se adapta, gente. Não tem. Tanto é que hoje ainda teve um rapaz da minha cidade que me perguntou: e aí, Lu, como é que estão as coisas por aí? Onde tu morava aqui mesmo, Lu? Dois irmãos, né? Dois Que irmãos. é uma cidade Aham. bem pequenininha, para quem tá aqui, tem gente do Mato Grosso, tem gente de tudo que é lugar por aí. É uma É, cidade pequena aqui do Rio Grande do Sul. Gente, eu sou de Santa Cruz do Sul, para quem não sabe, que não é uma é grande maior que cidade, dois irmãos. mas é uma cidade onde, se vocês forem pensar, Santa Cruz do Sul, a nossa base econômica é a cultura do tabaco. E a gente brinca Uhum. muito aqui porque as pessoas dizem, então vocês são a favor do tabaco. Não, a gente é a favor da cultura e do plantio do tabaco, que seja exportado para o mundo, que gere renda para todo mundo. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que fumar quem quer, quem é adulto e tem responsabilidade. E aqui, aliás, né, os portugueses adoram o tabaco, porque fumam pra caramba. Ó, a Adi tá dizendo que ama Santa Muito. Cruz. Ah, venha pra cá, então. A gente não sabe se vai ter Oktoberfest, a gente não sabe o que vai ter aqui, mas a cidade é tão linda, a gente vive num paraíso aqui, né? Faz muito tempo que eu não vou, né? Que eu não ia, e talvez eu não vou para Santa Cruz, né? Mas o Dois Irmãos tem em torno de 28 mil habitantes, se eu não me engano. A minha cidade aqui, ela tem 30 mil, mas ela é muito maior, muito mais espalhada. E como é litoral, então no verão esse número triplica, né? Triplica de gente. Mas mesmo assim é super tranquilo. Agora, o que a gente estava falando, que eu estava falando assim, a gente se adapta, tá? Eu acho que esse é o maior aprendizado. A gente se adapta. Porque num primeiro momento, quando a gente tem que sair da nossa zona de conforto, sair daquilo que a gente estava acostumado, incomoda muito. As pessoas se sentem irritadas, se sentem perdidas, enfim. E, e aí reclamam, obviamente, né? Mas esse é o nosso novo normal. Hoje, para mim, não sei, eu não vivo como se tivesse, às vezes, uma pandemia. Eu não consigo nem me lembrar. Ó, a minha tia botou aqui 33 mil dois irmãos. Nossa, cresceu então. Então, eu realmente, às vezes, eu nem lembro que existe uma pandemia. Claro, porque aqui as coisas também já estão muito tranquilas. Então já é muito comum, tá? Tem que ir pro mercado, tem que botar máscara, tem que usar álcool gel, não sei. Pode ser também pelo meu perfil, que é de fácil adaptação também, né? Mas eu realmente, o maior aprendizado é a gente se adapta. E tu sabe que as próprias crianças se adaptam. O meu pequeno tava brincando com um amigo dele, esses dias lá em casa, que eu te falei que sim, ele vai lá em casa, o amigo dele. E os dois estavam brincando de fazer um restaurante. E fazendo restaurante, não sei o que. Aquela pessoa, sabe como é que é a criança, né? E de repente o Murilo diz pra mim, diz pro outro lá: a gente não pode esquecer de fazer a mesa do álcool gel. Eu disse, muito bem, filha, é verdade, a gente não pode esquecer. Sim, como eles vão vir no nosso restaurante sem mesa do álcool gel? E é isso, as próprias crianças, e até acho que as crianças têm mais facilidade nessa adaptação do que a gente quanto adulto, porque eles têm uma capacidade de resiliência superior. Sim, E a gente precisa aprender com isso também, né? com certeza, com certeza. E Fátima, pensando assim nessa questão até de negócio, eu confesso que eu não tô acompanhando notícias do Brasil, não fico acompanhando, não fico procurando, tá? Então eu digo assim, eu não vou ficar procurando, porque talvez eu possa ficar triste, possa ficar irritada, enfim, não quero me contaminar com esse tipo de energia.
Então, as coisas importantes a gente vai de certa forma. O que é importante, chega. É assim que eu acredito. Eu não vou ficar procurando. O que Uhum. for importante, que eu preciso saber, vai chegar a mim. E aí, pensando assim, te perguntando mesmo, como é que tá essa realidade hoje no Brasil? Pensando nos negócios, e até na área de desenvolvimento humano que tu atua. Como é que tá isso hoje aí? Eu penso que a gente está com dois caminhos, tá? Primeiro, assim, a gente teve muitas demissões aqui no Brasil. A gente teve um processo muito grande de pessoas que foram desligadas, que por uma série de coisas acabaram sendo desligadas. Por quê? Por exemplo, assim, transporte público, transporte demitiu muita gente, a área de turismo demitiu muita gente, a área de entretenimento demitiu muita gente, que são clientes que eu tenho muito fortes. Então eu percebo assim, que isso ainda vamos demorar Resgatar. para resgatar. Mas assim, eu tenho visto pessoas fazendo coisas maravilhosas de pensar em outras possibilidades. Eu tenho uma grande amiga minha que tem uma loja de lingerie. Lingerie, nesse momento, não parece uma prioridade, mas é. Presta atenção. Presta atenção, que lingerie é uma prioridade. Fiquei curiosa agora. E ela fez uma coisa que eu achei linda. Ela chamou duas amigas e elas montaram uma amiga que monta mesas. Então, elas montaram uma mesa de café da manhã já para ensinar para os dias dos namorados. Uma mesa de café da manhã, as lingeries ideais para o corpo ideal. Então, assim, ó, pensa comigo, quantas pessoas podem estar pensando em outras possibilidades? Elas juntas fizeram isso. Porque assim, a menina que faz as mesas não pode mais montar cerimoniais grandes, mas mesas de um bom café da manhã ela pode. Quantas vezes a gente organiza para fazer isso para a família da gente de verdade? Poder celebrar com os que a gente ama realmente. Então, eu penso que a gente vai ter que criar alternativas. Em relação às questões de desenvolvimento, bueno, eu tenho atendido online, processos seletivos estão sendo muito poucos nesse momento, né? E realmente aqui não se está contratando muito, né? Só os cargos mais operacionais que a indústria do tabaco, por natureza, contrata. E o que tem sido feito é essa comunicação de conhecimento. Assim, a gente tem trocado conhecimento e feito reuniões online para quê? Para que as equipes possam quem precisa trabalhar vai precisar continuar trabalhando. Né? A minha família tem uma lotérica aqui em Santa Cruz do Sul. E a lotérica não fechou nunca. A lotérica, independente do estado de ser, não fecha nunca. Então a gente está aberto sempre. O que a gente precisou fazer lá com a minha equipe, com o pessoal de lá? A gente precisou trazer valores de saúde, valores de coisas do bem, para que a equipe possa continuar engajada e trabalhando. A gente precisou fazer com que as meninas não ficassem com raivas dos mais velhos que vão 5 vezes por dia lá, sabendo que não pode. Então, assim, é preciso gerar empatia por esse outro, assim, porque aqui, eu não sei como foi aí, mas assim, a gente percebe muito que os idosos ficaram muito resistentes a esse ficar em casa. O meu pai, por É, exemplo, meu pai dizia para mim assim, não, eu vou morrer na rua, mas não vou morrer em casa, não fico. Agora sim, a gente já conversou, mas logo no início era isso que eu escutava em casa. eu não vivenciei assim, mas eu ouvia pessoas comentando que, não, quando eu vou no mercado, justamente os mais idosos que não é para estar lá, são os que estão lá e eles ainda se juntam para conversar sobre coronavírus, Isso. né? Então eu acho que é um perfil da pessoa idosa. A gente sabe que o idoso ele tem uma tendência a ser um pouco mais resistente também a orientações, a instruções e tudo mais. Eu tenho ouvido muitas histórias a respeito disso, então acredito que no geral tenha sido normal isso. Agora, sim, o que que eu vejo aqui? Quando a gente está caminhando, por exemplo, mesmo que seja ao ar livre, as pessoas idosas que estão fazendo caminhada ou que estão na rua, no geral, estão de máscara. Agora a gente tem visto isso. Antes de vir conversar contigo, eu estava num outro local. É raro, tá muito raro que a gente vê as pessoas sem máscaras. Eu acho que isso se transformou num hábito.
E eu, inclusive, vi um meme antes de entrar em sala contigo, dizendo assim, que o Japão usa máscara há 20 anos e todos eles usam aquelas máscaras branquinhas, tudo igual. A gente usa 2 meses e aqui tu tem de tudo que é tipo. O brasileiro consegue ter uma criatividade para fazer as coisas. E assim, vamos aproveitar então essa criatividade para as coisas do bem também. Gente, tem Exatamente. máscara do Homem-Aranha, tem máscara do Batman, tem máscara do que tu imaginar. Tem máscara certinha, tem máscara para balada, para quem quer fazer Eu um, hoje né? vi uma amiga Balada minha não com pode uma ir, né? toda Mas assim, toda de lantejola, assim, toda linda, assim. então, essa aí, inclusive, nós tivemos um grupo de mentoria para empreendedoras e tinha uma fisioterapeuta no grupo e ela comentou sobre essas máscaras de lantejola, que elas não são indicadas, Ó, porque se o vírus pega ali, fica difícil, mesmo tu lavando, fica difícil de tu limpar por conta de ser metal e ter locais que tu não consegue limpar. Nós tínhamos no grupo, inclusive, uma empreendedora que ela tinha uma confecção e ela tinha questionado sobre aquelas pedrinhas, sabe? O tecido que fica com a pedrinha colada, eu não lembro agora como é que é o nome disso. enfim, Mas ela disse, ela instruiu que isso também não seria bacana, não seria bacana fazer. Então, sim, vamos usar essa criatividade que existe a nosso favor, a favor desse momento. E realmente tem tanta coisa bonita saindo, né, Fátima? Tanta gente aí se redescobrindo. E eu acho que, falando em oportunidade desse momento, às vezes aquelas pessoas até que foram demitidas, eu disse assim, muitas pessoas ficam se queixando do trabalho, ou pensam em sair, ou muitas pensam em abrir um negócio próprio, mas aí fica com medo de abrir um negócio próprio, porque, né, a CLT traz uma segurança e tudo mais. E aí agora são pessoas que se viram numa situação de desemprego e talvez seja justamente a oportunidade que precisavam para investir no seu sonho. E vou te dizer, eu tenho atendido muitas pessoas agora nesse processo nesse momento de pandemia, mulheres que estão me procurando para investir nos seus empreendimentos, para de fato, não, agora eu quero ter o meu negócio. e é isso, aproveitar essa oportunidade, porque assim, ó, vai ser preciso criar formas diferentes. Então, assim, se por algum motivo tu foste desligado, o que que tu vai fazer? Segunda eu falei, tenho um programa numa rádio aqui, segunda eu falei assim, porque se tu passou por todo esse período sem ler um livro, sem aprender uma nova habilidade, sem buscar um outro conhecimento, gente, não era tempo que te faltava. Te faltava era Não. organização, te faltava era metodologia para entrar em ação. Então, aproveita E esse propósito. 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 Entendeu? Clareza de onde. As pessoas hoje, elas não têm muitas vezes clareza do que elas querem. Elas vivem a vida no modo automático, Fátima. Só que quando a gente começa a saber onde eu quero chegar, quando eu começo a refletir, poxa, mas o que eu quero para minha vida? Isso é viver? Né? Então, assim, eu quero viver, quando eu vivo de propósito, aí sim eu vou conseguir administrar melhor o meu tempo, eu vou conseguir direcionar as minhas ações, eu vou conseguir ter mais foco. Né? Então, às vezes as pessoas precisam dar um passinho um pouco para trás. E se nesse momento que tem tempo, elas não sabem o que fazer, talvez justamente seja um momento de introspecção e de momento de autoavaliação para questionar, cara, o que que eu quero da minha vida? Como eu quero contar essa história no futuro, né? Eu tenho dito para as pessoas assim, depois que isso passar, e vai passar, a gente tem falado muito sobre Vai isso. passar. Que Vai história tu vai passar. contar desse momento? Que histórias teus filhos vão contar de como viveram essa época contigo? As pessoas que te conhecem vão contar que tu fez o quê durante esse tempo? O que que tu te reinventou? O que que tu fez? Como tu contribuiu para o universo nesse momento? Então, é muito importante. E aí, quando tu fala em propósito, é isso. É buscar qual é o teu propósito, quem tu é, o que tu veio nesse universo, nesse momento. O que tu tá fazendo?
né? Lu, daqui a pouquinho o Instagram vai nos derrubar, tá? Sabe Tá? que ele tem essa questão assim. Então, assim, ó, quem fizer, qual é a proposta, tá? Pra gente poder ter assim, faz um print da tela, minha e da Lu, ó, assim, lindas, loiras e magras. Faz um print da tela do que a gente tá conversando, marca a gente. Quem é meu seguidor, segue a Lu. Quem é seguidor da Lu, vem pra me seguir. Marca a gente, eu vou recompartilhar esse post no meu Instagram e vou te mandar de presente uma ferramenta que a gente trabalha aqui, que é uma ferramenta de autoconhecimento, que é uma ferramenta onde a gente conhece um pouquinho sobre o perfil da gente, sobre quem a gente é. E a Lu pode falar da importância do quanto é importante a gente se conhecer, né, Lu? Com certeza. Eu sempre digo que assim, quando a gente começa o caminho de autoconhecimento, é um caminho que não tem volta, né? A gente está o tempo todo se conhecendo, se construindo, alinhando a nossa vida de acordo com aquilo de fato a gente sabe que faz sentido. Mas a gente precisa começar esse caminho para entender tudo isso. E quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente reconhece o nosso valor, quanto mais a gente identifica os nossos pontos fortes, os nossos talentos, as nossas habilidades, a gente consegue direcionar e alinhar a nossa vida, seja ela pessoal ou profissional, para que a gente tenha mais resultados. E isso eu sempre disse, né, Fátima, em relação à vida profissional. O quanto isso é fundamental, a gente reconhecer os nossos talentos, porque uma frase que eu sempre falei desde a época que eu era gestora de empresa lá, das escolas que eu era gestora, eu dizia assim, não existe funcionário ruim, não existe profissional ruim, existe profissional que não está encaixado na área de acordo com o seu talento e sua habilidade. E a gente só consegue fazer isso, gente, quando a gente se conhece. E quando a gente se reconhece. Não quando a gente se conhece, quando a gente se reconhece. E além disso, né, Lu, acrescentando a isso tudo assim, reconhece e aproveita esse talento a seu favor. Porque às vezes a gente fica olhando o que eu não tenho. Olha, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ok, o que tu tem? Do que tu tem, como tu tá usando isso para ter teus resultados? Como tu tá fazendo para que isso que é teu naturalmente possa te trazer uma vida melhor. E uma vida melhor não é uma vida financeiramente melhor, mas é uma vida com mais tranquilidade, com mais amor, com mais carinho, com mais realizações. Então, assim, vamos aproveitar esse momento para isso. Então, assim, vou te mandar no WhatsApp depois de presente, e para quem printar a tela pra gente, eu vou mandar para todo mundo essa ferramenta, uma ferramenta legal aqui para... Mas assim, só printa e marca se fez sentido, tá? Senão também não precisa. Exatamente. Eu acho que é isso. E nas redes sociais hoje a gente vê todo esse movimento muito de crescimento, mas eu acho que esse crescimento também, ele precisa, esses compartilhamentos, eles precisam fazer sentido. Não é compartilhar, para ganhar like, para ganhar seguidor. Não, não é esse. É o compartilhar porque fez sentido para mim e eu quero que, assim como esse conteúdo, esses assuntos, essa mentalidade me interessou, que possa interessar para outras pessoas, que eu possa compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, possa contribuir com outras pessoas. A gente está aqui para contribuir, né, Fátima? Esse é o nosso papel. E esse senso de contribuição é importante, da gente ter claro que tu sabes disso, que quanto mais eu entrego, as coisas automaticamente elas vão sendo retribuídas. Então, Lu, quero sim muito, muito, muito te agradecer, querida, por ter estado aqui, por ter liberado uma hora na tua agenda, eu sei o quanto tu trabalha, por ter compartilhado como é que tá a tua vida em Portugal com as pessoas que estão aqui. Tão bom saber que as coisas já começaram a voltar a um normal diferente. Ao novo normal. Ao novo normal, né? Mas é tão bom a gente poder ver, assim, porque isso gera expectativas positivas para a gente que ainda está vivendo muito cercado de incertezas aqui. Então, é bom poder contar com pessoas que trazem essa serenidade que tu traz, essa tranquilidade, para que a gente também possa pensar que daqui a um tempo também vamos estar dessa forma. Com certeza, com certeza. E eu que agradeço imensamente o convite, fiquei muito feliz da gente poder conversar novamente e sentir essa energia
e também essa energia tua, né, Fátima? E também ter contato com profissionais que têm esse olhar positivo, que têm esse propósito de conexão com o bem, com as coisas boas e da gente poder olhar para tudo que nos envolve com um olhar mais resiliente e utilizar tudo isso a nosso favor. É isso aí. Lu, assim, ó, só agradecer. Pessoal, segue a Lu tem um monte de conteúdo do bom. Conteúdo bom, conteúdo... Ela trabalha basicamente com mulheres. Então, se alguém tá pensando em alguma... Tá querendo desenvolver um pouco disso, conversa com ela. Porque é isso, assim, a gente entende que cada um tem o seu talento, cada um tem a sua habilidade. Quanto mais a gente puder potencializar o talento do outro, as forças do outro, a gente vai viver um mundo melhor para todos nós. Com certeza, com certeza. Obrigada pelo convite, Fátima. Gente, valeu, Lu. Beijo. Eu vou almoçar. Obrigada a todos agora. os... Ah, então vamos lá. E depois eu vou comer um bolinho na vizinha. A gente agradece todo mundo que esteve presente aqui com a gente, que também doaram um tempinho do seu dia para nos acompanhar, para nos, enfim, para aprender, para nos prestigiar. Valeu, gente. Beijo, Lu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.